Boa noite, senhoras e senhores. É com grande satisfação que a Universidade Federal do Vale do São Francisco tem a honra de recebê-los para a aula inaugural do doutorado profissional em agroecologia e desenvolvimento territorial e a aula magna da 4ª turma do mestrado profissional em extensão rural. Saudamos também aos que estão nos assistindo pela TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão, que está transmitindo este evento ao vivo. O Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, PPGADT, em nível doutorado profissional, que se constitui numa associação de universidades da região Nordeste do Brasil, formada pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade do Estado da Bahia, visa ao somatório das potencialidades locais e regionais, objetivando a aquisição e o desenvolvimento de competências, formação e experiência diversificada para compreender, refletir e atuar dentro da complexidade intra- e interprocessual do desenvolvimento agroecológico e territorial de modo interdisciplinar. O Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural em nível mestrado profissional da Universidade Federal do Vale do São Francisco foi criado em 2016, com o propósito de ser um espaço de formação para profissionais da área de assistência técnica e extensão rural e demais áreas correlatas ao meio para capacitação de agentes com interesse no desenvolvimento rural, suas comunidades e na diversidade dos grupos populacionais presentes nas novas ruralidades existentes no Brasil e no mundo. Para compor a mesa de honra desta cerimônia, convidamos o vice-reitor, no exercício do cargo de reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor doutor Télio Nobre Leite. O diretor de pós-graduação, representando o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação da Univasf, professor doutor Mário Adriano Ávila Queiroz. O coordenador geral em exercício do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, professor doutor Helder Ribeiro Freitas. O coordenador local do PPGADT da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor doutor Jorge Luiz Schirmer de Matos. O coordenador local do PPGADT na Universidade do Estado da Bahia, professor doutor Jairton Fraga Araújo. O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor doutor Denis Dantas Vieira. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram a este protocolo: a pró-reitora de ensino, professora Mônica Tomé, o coordenador de pós-graduação do IF Sertão Pernambucano, Marcelo Irã de Souza Coelho, representando a reitora, professora Leopoldina Veras, e representantes de instituições parceiras. Registramos e agradecemos também a presença de docentes técnico-administrativos, discentes, comunidade externa, pesquisadores,
todas as autoridades e todos que acompanham a transmissão deste evento pela TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. Convidamos o vice-reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor doutor Télio Nobre Leite, para fazer a abertura oficial desta cerimônia. Boa noite. Gostaria de declarar aberta a aula inaugural do doutorado profissional em agroecologia e desenvolvimento territorial e a aula magna da 4ª turma do mestrado profissional em extensão rural. Neste momento, convidamos o sanfoneiro Ivan Greg para executar o hino nacional. Ivan Greg é um dos músicos mais talentosos da atualidade da música brasileira. Nascido em Petrolina aos 9 anos, já tocava teclado e sanfona. Em 2006, mudou-se para a Europa e trabalhou na divulgação e valorização da música brasileira e a cultura nordestina. Gravou e realizou shows na Alemanha, Holanda, Espanha, Itália, França, Suécia e Bélgica. A música também o levou aos Estados Unidos, onde desenvolveu vários projetos. Ivan Greg atualmente cursa licenciatura em música no Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Aponta que tem influência musical de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Sivuca, Gilberto Gil e Djavan. Gentilmente, convidamos todos que assim puderem a se colocar em pé para, respeitosamente, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Pirangas, margens plácidas, de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Idolatrada, salve, salve, Brasil, mundo eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e
viva o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. As sedes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Agradecemos ao sanfoneiro Ivan Greg a bela apresentação do nosso hino nacional. Neste momento, anunciamos os pronunciamentos desta cerimônia. Convidamos o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor Denis Dantas Vieira, para suas palavras de boas-vindas. Boa noite para todos e para todas hoje aqui. Minha fala é rápida, ela é de boas-vindas e de agradecimento, né? Boas-vindas aos nossos doutorandos do programa de pós-graduação em agroecologia e desenvolvimento territorial, né, que estão aqui, os da turma da Univasf e os da turma da UNEB, né, sejam muito bem-vindos. E minhas boas-vindas também para a nossa turma, né, do programa de pós-graduação em extensão rural. O mestrado em extensão rural da Univasf está completando 4 anos. Né? Próximo ano nós teremos a nossa primeira avaliação pela CAPES. Né? E em homenagem a esses 4 anos, a essa turma que se inicia, eu peço que rapidamente a 4ª turma, né, se levante aí, os nossos calouros, fiquem de pé, do mestrado em extensão rural. Muito bem, uma salva de palmas para os futuros mestres em extensão rural. Muito bem. Sejam bem-vindos, né? Nós temos aqui a 4ª turma, mas nós contamos também com todo o apoio para a organização desse evento, da nossa primeira turma, da 2ª turma, da 3ª turma, né? As 2 primeiras turmas, né, já são de egressos, né, que estão aqui também, muitos deles ajudaram na organização desse evento para recepcionar os nossos mestrandos, os nossos doutorandos. Né? Eu quero agradecer o envolvimento de vocês, né? Tudo isso aqui e o que a gente vai presenciar no mezanino, né? Foi fruto da organização, do empenho dos nossos alunos. Né? Em especial, eu agradeço a turma R3, né? A turma que entrou o ano passado, e em particular, algumas pessoas que se dedicaram muito, que eu faço questão, que desde manhã que elas estão aqui nos ajudando, que é Simone, que está ali. Simone, te agradeço demais. A Kátia, não sei se Kátia já está aqui ou se está lá fora ajudando na organização. Né? A Charles Jean, que ajudou bastante. Né? Quem mais? Palmira estava pela manhã também. Quem mais estava, Simone? Enfim, eu agradeço a todos os alunos que se envolveram, agradeço demais a nossa técnica de nível superior, nossa pedagoga, que é o nosso anjo, Tânia, funcionária da Univasf, que está nos apoiando o doutorado, apoiando o mestrado. Quando a gente mais precisa, a gente deve muito, viu, Tânia? Todo o seu apoio. Agradeço demais às instituições parceiras, né, que nos ajudam sempre, e em nome dessas várias instituições, Embrapa, SASOP, eu quero destacar uma que é parceira em tudo mesmo, né, nos ajuda da decoração ao sanfoneiro, que é o IRPA. Tiago está aqui.
concluiu o mestrado em extensão rural e agora é nosso doutorando em agroecologia. Tiago, muito obrigado pelo apoio do IRPA em tudo. É muito bom contar com essa instituição de renome nacional que é o IRPA, num trabalho tão bonito como esse que a gente realiza, pretende realizar, capacitando, formando, trocando experiência, dialogando aí com os nossos mestrandos e agora com os nossos doutorandos. Mas, enfim, como eu disse, a minha fala é de boas-vindas, né? Não saudei a mesa, mas, Télio, em seu nome eu saúdo aqui a mesa. E sejam bem-vindos, né? Vamos festejar, celebrar esse lindo momento, né? Que o mestrado está completando 4 anos e o doutorado está iniciando. A ideia, Lúcia vai dizer depois e Elda também, mas a ideia é num curto espaço de tempo a gente possa fundir os 2 programas, né? Num só, porque boa parte dos professores de um programa estão no outro programa. Então, nós somos parceiros, não só nessa aula magna, mas em tudo, né? Sejam bem-vindos e muito obrigado. Convidamos o coordenador local do doutorado profissional em agroecologia e desenvolvimento territorial na Universidade do Estado da Bahia, professor doutor Jairton Fraga Araújo. Boa noite a todos, a todas. Eu quero saudar a mesa na figura do vice-reitor, professor Télio, saudando ele, cumprimento todos os demais membros, ao coordenador geral em exercício, o professor Helder Freitas, saudando você, sauda a nossa querida Márcia, que está na China, um abraço para a Márcia, saudando ela, sauda a nossa mestra maior, professora Lúcia Marisa. Trago também, obviamente, a palavra do magnífico reitor da Universidade do Estado da Bahia, professor José Bites de Carvalho, e também do nosso diretor, professor Leonardo Diego Lins, de, sobretudo, apoio e registro integral dessa ação que é comum às 3 instituições. Essas 3 instituições se uniram num momento muito importante. E a demonstração disso, professor Télio, é que aqui, nesse exato momento, nós temos professores da UNEB, as professoras Ana Rosa, Cristiane, Gertrudes, o professor José Cláudio, o professor Fábio Monte, entre outros colegas, o professor doutor, coordenador do colegiado de Ecologia Humana e Gestão Ambiental, o professor Carlos Alberto, que se encontra aqui conosco, prestigiando também esse evento, além dos colaboradores da UNEB, o Lucas, a Isadora, que estão aqui conosco. Isso é uma demonstração de que essa iniciativa tão importante, que soma esforços, num momento difícil de recursos que as instituições, de modo geral, vivem, ela também atende a um anseio, né, que é a demonstração que nós podemos dar de resposta a alguns desafios que essa região tem. Não é do desconhecimento das pessoas de que essa região tem uma pujante agricultura irrigada. São 170 mil hectares irrigados aqui, tá certo? E, a despeito disso, nós temos desafios imensos na área ambiental, social e econômica. E programas de pós-graduação, eles focam muito nos desafios que as regiões apresentam. E acho que um grande desafio do doutorado profissional, a forma como ele foi concebido por essas 3 instituições, são 3 instituições com uma grande experiência, né? A Universidade do Estado da Bahia tem 58 anos de existência, ela está presente geopoliticamente em todo o estado da Bahia, somos 30 departamentos, 30 mil alunos, mais de 2.500 docentes. Então, assim, a gente tem uma história dentro da Bahia que nos credencia a, nesse momento, ser parceiros da Universidade do Vale do São Francisco, uma instituição extremamente importante, que vem desempenhando um papel maravilhoso aqui nessa região, que vem crescendo com o reconhecimento que a sociedade do Vale do São Francisco tem a ela, e também ao lado da nossa irmã mais forte, eu digo mais forte assim, de que é mais antiga, não é? A Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Representada aqui pelo nosso colega Jorge. Então, acho que são somatórios de 3 universidades públicas, uma no âmbito estadual, 2 no nível federal,
que se somam para dar respostas a um desafio importante. Como é que a gente qualifica gente a nível de doutorado, profissional, e coloca essas pessoas no chamado mercado de trabalho para responder a outros desafios, ao desafio de uma agricultura que tem níveis de produtividade elevados? Isso é verdade, não há como contrastar isso, mas, por outro lado, ela traz externalidades extremamente importantes, e, por vezes, o território recepciona isso com impactos importantes, quer na sociedade, quer na economia, quer na natureza. Nós precisamos discutir isso para oferecer respostas científicas aos desafios que a própria civilização humana apresenta para a gente. Eu acho que esse é o desafio, e isso nós vamos tentar fazer no polo da UNEB. Tenho certeza que a Univasf fará, professor Télio, no polo da Univasf, professor Helder, e tenho certeza, Jorge, que a Rural fará. E juntos nós trabalharemos para fortalecer o programa. Muito obrigado a todos e tenhamos uma noite de celebração. Convidamos o coordenador local do doutorado profissional em agroecologia e desenvolvimento territorial na Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor doutor Jorge Luiz Schirmer de Matos. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar aqui o colega Helder, que está à frente do nosso programa, está como coordenador em exercício, com o qual cumprimento os demais membros da mesa. Gostaria de cumprimentar a professora Lúcia Marise, que também nos adotou, para além de Jairton, também nos adotou nessa empreitada de construirmos um curso dessa magnitude, em nome de quem cumprimento também os demais participantes aqui presentes deste evento. Minha fala também é uma fala curta, mas gostaria de deixar um recado da nossa satisfação de estarmos presentes nessa grande articulação que estamos fazendo, através desse curso, e esse é um dos recados que manda a nossa reitora, a professora Maria José, e também a nossa pró-reitora de pesquisa, a professora Madalena Guerra, de que nós precisamos reconstruir alguns caminhos. Este caminho que estamos reconstruindo é, de certa forma, trazer para além da costa do Brasil a pós-graduação. A vinda dessa universidade para esta região, a Univasf, a presença da UNEB aqui, a relação estabelecida com os movimentos sociais, com as organizações não governamentais, com órgãos de pesquisa e de extensão, não é à toa, é exatamente para nós pensarmos juntos, e nós nos colocamos como parceiros nessa caminhada, um outro projeto de desenvolvimento, e que reconheça, de certa forma, não só aquela cultura ou aquela forma de fazer agricultura além mar ou além outras regiões, mas de reconhecer, acima de tudo, uma cultura local, a cultura dos quilombolas, a cultura dos indígenas, a cultura dos camponeses que aqui habitam esta região. Mas, evidentemente, quando nós propomos um curso que leva como proposta maior do ponto de vista científico a agroecologia, isto significa que também precisamos dialogar com a ciência, não qualquer ciência, não da ciência moderna, aquela ciência que esquece exatamente a relação dos conhecimentos necessário para que nós possamos, de fato, pensar um desenvolvimento que, de fato, esteja à vontade do povo que vive na região, o povo que vive no local. Nós estamos numa empreitada grande, porque Recife está na costa, mas nós precisamos também não só conhecer, mas dar a nossa contribuição do ponto de vista da pesquisa e do ponto de vista da extensão para essas regiões que muitas vezes são esquecidas desse ponto de vista. Então, esta parceria, ela nasce nesse sentido, e nasce, do nosso ponto de vista, muito forte. Apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando, e nós todos estamos percebendo que são dias difíceis, dias sombrios, com pouco recurso, mas nós temos muita vontade, muita gana de fazer coisas, como dizem
os espanhóis, no sentido de construirmos algo de fato a partir da realidade local, a partir do território. Então, uma ciência que pode contribuir com o desenvolvimento territorial de uma região, levando em conta principalmente a cultura e a experiência do povo. É nesse sentido que nós gostaríamos de ajudar a construir esse curso de doutorado, que não é coisa pouca, é um doutorado profissional, para colocar no mundo do trabalho pessoas que ajudem a pensar outras formas de se viver, outras formas de se produzir e outras formas de ser feliz, porque isso também faz parte da vida. Então, um curso que vai ter provavelmente uma força, uma contribuição muito grande do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista humanístico. Porque nós precisamos de muito mais humanidade, de estabelecer relações mais fraternas com os agricultores, entre os técnicos, entre quem está, de fato, interessado em pensar um desenvolvimento mais sustentável aqui para o Estado. Eu não sou pernambucano, eu tenho vontade de ser pernambucano. Aqui cheguei já há 12 anos, me identifico com aqui, sei que vou morrer por aqui e quero dar a minha contribuição. Eu venho lá do Rio Grande do Sul, com uma outra cultura, com uma outra forma de se fazer agricultura, de se pensar o desenvolvimento, mas quero dar a minha contribuição. E encontrei na oportunidade da relação estabelecida entre as três instituições, a Univasf, a UNEB e a Rural, essa possibilidade de nós construirmos alguma coisa diferente que, de fato, faça sentido, não só para quem está já bem colocado do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do mercado, mas exatamente para aqueles que ainda não tiveram acesso a essas oportunidades. Me estendi um pouco, mas gostaria de deixar esse recado. Obrigado pela atenção. Convidamos o coordenador geral em exercício do doutorado profissional em agroecologia e desenvolvimento territorial, professor doutor Helder Ribeiro Freitas. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa, né, a pessoa do professor Télio. Cumprimentar os representantes das instituições parceiras, né, na construção desta iniciativa, né. Cumprimentar o professor Denis, que é parceiro, tanto por dentro do programa, quanto pelo programa de pós-graduação e extensão, né, e o representante, diretor de pesquisa, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Inicialmente, eu queria fazer só um registro, né, da professora Márcia, né, que na realidade ela é a coordenadora geral do programa e se ausentou por motivo de capacitação, né, estava em Portugal, agora está na China, mas no início de outubro ela está de volta, né, para contribuir aí com a gente nessa construção. Deixar também a mensagem da grande satisfação, que é recebê-los, né, os alunos, os doutorandos, né, os primeiros cursistas e doutorando aqui da Univasf, né, nós temos uma leva dos primeiros doutorados, né, isso é muito simbólico aqui para a região, né. Cumprimentar os alunos da extensão rural, né, alguns deles já estão também ingressando no doutorado nessa iniciativa do doutorado em agroecologia e desenvolvimento territorial, e os professores, né, que estão juntando esforços, né, tanto do mestrado quanto do doutorado, né, tanto da UFRPE, da UNEB, da Univasf, que aceitaram esse desafio, né. Na realidade, esta proposta de pós-graduação, ela surgiu muito por conta de várias iniciativas que já ocorriam aqui, né, na região. Iniciativas da UNEB, iniciativas da Univasf, iniciativas do IF Sertão, iniciativas da Embrapa. E essas iniciativas, em um momento, se confluíram, né? Nós tivemos um momento simbólico que ocorreu exatamente nesse lugar, né, que foi em 2017,
né, em que a gente, por conta de uma articulação com o governo da Bahia, com a Associação Brasileira de Agroecologia, a vice-diretoria do Nordeste, nós aceitamos o desafio de construir aqui o encontro de cursos e iniciativas em agroecologia do Nordeste. Primeiro encontro. E nesse encontro a gente ia discutir ensino médio, né, o ensino técnico em agroecologia, o ensino superior e a pós-graduação. Né. E desse encontro, né, já havia uma articulação anterior da UNEB com a Univasse, e nesse encontro a gente conseguiu unir forças. Outras instituições se propuseram a participar disso, mas no caminho a dificuldade, as dificuldades de se reunir, de se articular, as diferentes das instituições, falou assim, não, depois a gente entra, né? E a gente aceitou esse desafio, gastamos aí 1 ano construindo esse processo, né, até a proposta de fato ter sido aprovada, né? Então, na realidade, essa é uma grande conquista para o Nordeste, é uma grande conquista para o semiárido e para o Brasil, porque o Brasil é uma referência em agroecologia, o Brasil é uma referência em desenvolvimento territorial, e os brasileiros saíam para fazer doutorado em agroecologia nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, as referências de experiências em desenvolvimento territorial e agroecologia estão aqui. Eles vêm para cá estudar e a gente vai para lá fazer pós-graduação. Então, na realidade, o que nos desafiou a propor esse curso de doutorado e não de mestrado, que na realidade é outra questão relevante nessa proposta, né, foi, além da demanda da instituição, que até então não tinha um doutorado, foi a necessidade da gente propor algo que o país precisa, né? Então, esse é o segundo curso de doutorado em agroecologia do Brasil. O primeiro é na UEMA, que é um curso na área das ciências agrárias. O nosso está na área interdisciplinar, que é uma área que permite articulação, construção de pontes entre diferentes áreas do conhecimento e propostas de pesquisa, né, e desenvolvimento. Então, essa iniciativa tem esse caráter inovador, né, e que busca dar respostas para os desafios que o Nordeste vive e que o Brasil, que o mundo vive, né? Então, essa fala é mais no sentido de trazer um pouco de onde vem isso, né? De onde que a gente traz isso. Então, aqui também participaram da construção desse processo as organizações que articulam o processo, inclusive político, né? Então, a gente não está construindo a agroecologia num campo só científico, porque se a gente não tiver também uma articulação política, a gente não conseguiria ter feito esse curso acontecer. Então, a Associação e Articulação Brasileira de Agroecologia fez parte disso, os movimentos sociais fizeram e fazem parte disso, e organizações internacionais também que apoiaram, como a SOCLA, né, que é a Sociedade Latino-Americana de Agroecologia, também apoiou essa iniciativa, né? Então, na realidade, esse é um processo fruto de uma construção social, política, para que a gente consiga realmente dar resposta para os desafios que o desenvolvimento, o mundo e a sociedade precisam, né? Fazendo um parênteses e trazendo aqui para o nosso campo do dia a dia, né, eu queria saudar, né, e pedir os matriculados, né, os nossos alunos que estão chegando aí, né, se levantasse. Sei que tem os alunos da UNEB, do doutorado, né, tem os alunos da UNEB, tem os alunos da Univasse, né? Então, uma salva de palmas para vocês. Gostaria de pedir também aos professores que compõem o corpo docente do doutorado, né, tanto da Univasse quanto da UNEB, que estão aqui presentes, que levantem também para a gente se conhecer. E os alunos do mestrado em extensão, você já levantou? Os professores do mestrado em extensão, que também estão junto conosco.
Então é isso, gente. É com essas forças, né, essas forças internas, tanto dos nossos docentes, das 3 instituições, né, a Federal Rural vai ter esse espaço também daqui uns dias, a gente vai estar lá junto com eles, quanto dos alunos, dos estudantes que estão chegando, né? A universidade, vocês sabem, está vivendo um desafio muito grande do ponto de vista, né, de funcionamento, e esse curso, na realidade, né, vai vivenciar isso também. Então, nós vamos ter que nos unir mesmo, né? Essa iniciativa, ela já demonstra que é necessário a gente fazer isso para superar isso e a caminhada aí da promoção da agroecologia e desenvolvimento territorial. Então, vou ficar por aqui. Convidamos o diretor de pós-graduação, representando o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação em inovação da Univasf, professor doutor Mário Adriano Ávila Queiroz. Boa noite a todos. Não vou repetir aqui em cumprimento ao professor Télio, né, a mesa, né? Acho que não há necessidade. Mas, só para frisar o que já foi dito aqui, né, que juntos somos melhores, juntos somos mais fortes. A união dessas 3 instituições veio realmente a fortalecer uma área que é interdisciplinar, que é associada a todas as outras áreas, tanto na pesquisa quanto na extensão, que é a agroecologia. É uma região muito importante no cenário nacional e também mundial. Temos um rio que é muito importante, que é o Rio São Francisco. A gente tem vários trabalhos aqui já realizados em cima disso, quanto a Embrapa, quanto a Univasf, né? O professor José Alves tem grande participação disso, a respeito do bioma Caatinga. E acreditamos que a agroecologia vai vir fortalecer isso. Acreditamos que vocês discentes desse doutorado profissional possam interagir com essas empresas que nós temos aqui na produção da fruticultura irrigada, onde vocês vão trazer um viés da importância da agroecologia, da preservação ambiental, da sustentabilidade, né? Então, a gente acredita que, por ser um doutorado profissional, que vocês realmente ocupam o espaço de vocês nesse mercado que ainda é tão deficiente, que é a produção agroecológica, né? Então, temos que produzir alimentos, temos que preservar a água que existe, que ela é escassa, né? Então, vocês têm uma grande responsabilidade quanto a isso. E nós, docentes, também temos de saber interagir com todas as entidades, de saber qual que é a importância e o que há necessidade de se pesquisar, né? Então, que seja dias de glória, né? Hoje é um dia muito importante, em especial para a Univasf, é o nosso 4º doutorado, nosso 1º doutorado profissional. Vai ser um processo de aprendizagem para vocês, da UNEB e da Rural de Pernambuco, mas também para a gente. A gente sabe das particularidades de um doutorado profissional, é algo novo também no país. A gente sabe como que ocorre um doutorado acadêmico, mas um doutorado profissional é algo de fato novo para todos nós. Então, que sejamos realmente unidos, para que sejamos fortes e bons naquilo que a gente vem a fazer. Então, sucesso a todos, né? O professor Jackson pediu que a gente representasse aqui a Pró-Reitoria, e a Pró-Reitoria está à disposição, né, em conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão, a professora Lúcia Marisa. Tivemos grandes desafios com a elaboração digital, mas as entidades falaram a mesma língua e tivemos um sucesso no processo seletivo, com bastantes candidatos, e o sucesso é hoje, que são vocês aqui. Minha fala se resume a isso. Muito obrigado. Para finalizar os pronunciamentos, convidamos o vice-reitor no exercício do cargo de reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor doutor Télio Nobre Leite. Boa noite, mais uma vez, a todas e todos. Pronto, em nome do professor Julianelli, não justifica sua ausência, ele estava numa atividade fora aqui da região, está retornando essa noite. E aí gostaria muito de estar presente, mas não conseguiu, então eu tenho a honra aqui de estar presidindo essa mesa, com muita honra mesmo, nesse momento tão especial, né? Então, cumprimentar aqui os parceiros aqui de mesa, de instituições, o professor Jorge, da Federal Rural de Pernambuco, e também
professor Jorge, leve para mim um abraço à professora Maria José, a reitora, né, uma professora muito batalhadora, defensora da Federal Rural de Pernambuco. Professor Jairton, cumprimentá-lo, também transmitir ao professor Bitts, tive a oportunidade de conhecer, foi em 2012 ainda, na época ele era pró-reitor de graduação, né? Lá em Ilhéus, num evento aqui da nossa região, e é um defensor árduo da Universidade Estadual da Bahia. Então, leve a oportunidade que tiver, dê um abraço no professor Bitts em meu nome. Cumprimentar meus colegas aqui de Univasf, o professor Denis, que coordena o mestrado em extensão rural, o professor Helder, aqui coordenador geral do doutorado profissional em agroecologia e desenvolvimento territorial. Também deixar aqui meus cumprimentos à professora Márcia, né? Estou acompanhando aí digamos assim, os deslocamentos da professora Márcia nesse processo de capacitação. Vai ser muito importante, né, justamente para a nossa instituição. Também o professor Mário aqui, diretor de pós-graduação da nossa instituição, tem também trabalhado para coordenar esse processo que foi bastante exitoso, né, da expansão dos nossos cursos de pós-graduação nessa última década, né? Então a gente tem que sempre estar enaltecendo esse papel. Desejar boas-vindas aqui aos estudantes, os doutorandos e os mestrandos, já a quarta turma. Vocês têm uma missão muito importante, né, para todo esse território, né, que vocês vão ter a oportunidade de fazer um curso de altíssimo nível, né, numa instituição pública, uma instituição gratuita, né, às custas desse povo sertanejo, né? Então, eu acho que trabalhar buscando soluções para dar uma melhor condição de vida a todo o sertanejo e sertaneja, eu acho que é algo que vocês têm que ter, né, essa responsabilidade, né? É inevitável a gente está sendo cobrado por esse retorno, e eu acho que o mestrado profissional e o doutorado profissional, ele vem muito nessa perspectiva, né, de sair um pouco do academicismo, né, que, como o professor Mário colocou, a gente já estava acostumado, né, pelo menos da minha formação, de uma área dura, de uma área acadêmica. E a Univasf, quando ela chegou aqui à região, há praticamente 15 anos, veio somar esforços aqui com outras instituições de ensino, né, públicas, como a Universidade Estadual da Bahia, né, depois com a transformação do Cefet em Instituto Federal, né, também veio somar forças nessa área da educação superior, pública e gratuita. E a gente sempre teve algumas missões. Primeiro, sempre trabalhar muito integrado. Então, a gente tem que fortalecer. Nenhuma instituição aqui vem para competir com a outra, para dizer que vem para ser melhor do que a outra. A gente veio realmente para somar esforços. E eu acho que esse momento aqui, dessa aula inaugural do doutorado profissional, representa muito bem esse simbolismo que é trabalhar em parceria, em especial em momentos difíceis para as instituições públicas, federais, e posso assim estender, professor Jair, também as estaduais. Esse momento, então, é um momento difícil para a educação superior pública brasileira, mas que com união, com parceria, a gente vai conseguir, de fato, superar e avançar cada vez mais, né? Então, a gente traz também, se associa aqui a uma instituição muito secular. Tive a oportunidade de estar lá em Recife, na comemoração dos 100 anos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, você se associar a uma instituição como essa, traz toda essa expertise. Então, é algo importante para a nossa instituição e para a nossa região. Trabalhar sempre interligado, em parceria, é algo que a gente deva sempre buscar. Outra preocupação que a instituição
a Univas sempre teve, né, digamos assim, é uma das suas vocações, ou, por não dizer, a grande vocação da instituição, e assim que eu cheguei aqui em 2004, era com essa grande desafio, a universidade com um modelo inovador, e que vem aqui com a preocupação de desenvolver essa região, dos mais variados aspectos sociais, econômicos, culturais. E a gente, né, com o tamanho que a instituição tem hoje, né, com todas as possibilidades de cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, a gente dá uma demonstração clara que a gente vem cumprindo muito bem essa missão, cumprindo muito bem. A Univas, ela tem se tornado uma referência na extensão rural em especial. Acho que nos últimos, eu diria assim, nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, foi uma lacuna aí pela ausência, né? Essa foi uma área que foi sendo suprimida de órgãos, seja estaduais, seja federais, e a Univas vem justamente para suprir essas lacunas e contribuir, né, nesse campo da extensão rural. A Univas também tem sido referência na preservação deste meio ambiente, do bioma Caatinga. Então, a universidade tem esse compromisso de promover o desenvolvimento com sustentabilidade. Então, são missões que a gente vem cumprindo muito bem. E aí, para encerrar, tem uma frase de uma música da década de 80, que é do Arnaldo Antunes, a letra, que diz assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Dos versos dessa música. E eu acho que a gente, há, sei lá, 15, 20 anos atrás, as instituições estavam suprindo uma demanda aqui, que era da educação superior a nível de graduação. Mas a gente sempre teve, os professores dessas instituições, a preocupação de que o sertanejo e a sertaneja mereciam muito mais. Não poderia a gente aceitar o modelo elitista da pós-graduação, de que você pode fazer a graduação aí onde você está, mas se você quiser fazer um mestrado, um doutorado, você tem que ir para centros de excelência. Eu acho que esse é um modelo que ainda vira e mexe, alguém tenta enaltecer. Eu acho que a gente vem demonstrando que pode sim, esse projeto de interiorização da educação superior é um projeto que vem dando certo e ele precisa avançar cada vez mais. E esse povo sertanejo merece muito mais. Então, desejar a todos aqui uma boa jornada nesse curso, uns 2 anos, né, para uns, né, muitos finais, 4 para outros, finais de semana, acho que todos vão, né, uns finais de semana aí que vocês vão dedicar, né, e vai precisar aí aqueles que têm filhos, filhas, né, companheiras, companheiros aí vão ter que ter muito, se tiverem aqui, já vou adiantando para ter muita compreensão, né, nesse momento de doação, né, e né, é importante porque vai ser acho que o resultado vai valer a pena, né, vai valer muito a pena, porque a gente vai conseguir intervir, né, nessa região, nesse território, com profissionais de altíssima qualidade, com uma formação verdadeiramente de ponta. Então, vai ser uma jornada que vai ser uma jornada desafiadora para todos vocês, mas que a gente vai estar aqui 2, 4 anos celebrando esse momento, as primeiras defesas as conclusões, né, desse doutorado. Acho que vai ser muito importante e muito simbólico, né? Então, eu queria terminar aqui com essa mensagem. E todos aqui vão assistir a nossa grande mestre aqui, a nossa guia, professora Lúcia Mariz. Aí eu queria quebrar um pouco o protocolo, eu sei que antecipadamente pedi uma salva de palmas por ser essa mulher.
por ser essa educadora que nos inspira, né? Nunca vi a professora Lúcia assim desanimada, é sempre muito animada. Então a gente fica até assim, poxa vida, né? Não posso ficar de corpo mole do lado dela. A gente tem que fazer de tudo para essa coisa acontecer, né? E acho que a professora tem muito isso de inspirar, de cativar, né, de realmente fazer a gente acreditar que a educação, né, é uma causa que a gente deve sempre estar lutando em todas as forças, independente do momento. Então, professora Lúcia, me sinto muito honrado de poder conviver com a senhora nesses 15 anos já quase de Univasf, mais particularmente trabalhando junto lá na reitoria, e espero continuar, né? E a gente deseja continuar aprendendo muito com a senhora. Muito obrigado por tudo, tá? Boa noite. Agradecemos aos membros da mesa de honra e convidamos os integrantes a ocupar seus lugares no auditório para que possamos prestigiar a aula inaugural do Doutorado Profissional em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial e a aula magna da 4ª turma do Mestrado Profissional em Extensão Rural, a ser ministrada pela professora doutora Lúcia Marise Souza Ribeiro de Oliveira, com o tema A Pós-Graduação em Tempos de Crise. A professora doutora Lúcia Marise Souza Ribeiro de Oliveira possui doutorado em Desenvolvimento Socioambiental pela Universidade Federal do Pará, em 2005. É professora assistente da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, atuando nos mestrados interdisciplinares, Extensão Rural e Ciências da Saúde Biológicas. Exerce o cargo de pró-reitora de extensão desde 2011 na Univasf, gerenciando inúmeros projetos de desenvolvimento nas áreas de abrangência da Univasf. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente na educação do campo, bem como nas áreas de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento territorial. É pesquisadora de produtividade do CNPq em extensão inovadora. Convidamos, neste momento, a professora doutora Lúcia Marise Souza Ribeiro de Oliveira para ministrar a aula inaugural do Doutorado Profissional em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial e aula magna da 4ª turma do Mestrado Profissional em Extensão Rural, com o tema A Pós-Graduação em Tempos de Crise. Muito boa noite a todas e a todos aqui presentes. Caros mestrandos em Extensão Rural, caros doutorandos em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, caríssimos companheiros da Universidade Federal Rural de Pernambuco e da Universidade do Estado da Bahia, e também os nossos companheiros da Univasf, né, que conjuntamente, de forma muito coletiva, construímos esses dois cursos, né, tanto de Extensão Rural quanto de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, nessa perspectiva mesmo, né, de estar contribuindo com a região, no sentido de formar quadros altamente qualificados para dar respostas à sociedade dos problemas que a gente tem aqui, que são muitos. Mas também a gente tem muito que agradecer, não apenas, né, a essas 3 instituições que coletivamente construíram esse projeto grandioso, mas nós temos muito que agradecer a muitas pessoas, né, e a muitas figuras dessas instituições. Quer dizer, os nossos reitores, né, das 3 instituições foram muito corajosos ao permitir que nós pudéssemos construir esse projeto tão difícil de consolidar, não é? Porque trabalhar um curso com 3 instituições públicas, cada uma tendo seus regimentos, as suas normas, a sua cultura, a sua forma de fazer as coisas, de forma a consolidar tudo isso, né,
num modelo único, que a gente pudesse realmente transitar de uma forma tranquila. Não foi uma coisa fácil, né? Foi uma coisa por demais difícil, e a gente também contou com o apoio grandioso, né, dos nossos procuradores jurídicos, né, tanto da Univasf quanto da UNEB e da Federal Rural, que sempre apoiou o nosso trabalho, apontando que deveria ser alterado, que não era legal, que teria que ser modificado para não incorrermos em erros que pudessem nos trazer transtornos e dificuldades, né? Então, a gente tem que agradecer também muito aos nossos procuradores, porque a atuação deles foi fundamental para que a gente pudesse hoje estar aqui. E também a gente tem que agradecer muito, né, a duas figuras muito importantes para nós, porque nos deram assim um apoio incontestável, que foi a figura da nossa pedagoga Tânia, né, que deu um apoio muito grande à construção desse programa, e também de Anderson, que construiu conosco, né, tudo relacionado com o sistema de informação, de comunicação, né, para que a gente pudesse realmente estar trabalhando de uma forma mais tranquila. Bom, então a gente tentou de alguma forma trabalhar essa temática, né, da pós-graduação em tempos de crise, exatamente porque vivemos um tempo de sobressaltos e emoções fortes. Para alguém como eu e muitos outros que nestes anos acompanhamos as lutas e iniciativas de todos os brasileiros no sentido de consolidar e aprofundar a democracia brasileira e contribuir para uma sociedade mais justa, menos racista, menos preconceituosa, este não é um momento de júbilo. Para alguém como eu e tantos outros que estiveram atentos aos objetivos das forças reacionárias brasileiras e do imperialismo norte-americano, no sentido de voltarem a controlar os destinos do país, este é um momento de desalento. Vivemos num tempo atônito que, ao debruçar-se sobre si próprio, descobre que os seus pés são um cruzamento de sombras. Sombras que vêm do passado, que em pensarmos já não sermos, ora pensamos não termos ainda deixado de ser. Sombras que vêm do futuro, que ora pensamos já sermos, ora pensamos nunca virmos a ser. Mas as emoções fortes são preciosas se forem parte da razão que nos impele a continuar. Se a indignação, longe de nos fazer desistir, reforçar o inconformismo e municiar a resistência. Se a raiva, entre sonhos injustamente destroçados, não liquidar a vontade de sonhar. É com esses pressupostos que me dirijo a vocês, jovens pós-graduandos da Univasf, da Universidade Federal Rural de Pernambuco e da UNEB. Os seres humanos, ao contrário dos pássaros, voam com raízes. Parte das raízes estão nos conceitos que herdamos para analisar ou avaliar o mundo em que vivemos. Sem eles, o mundo pareceria caótico, uma incógnita perigosa, uma ameaça desconhecida, uma jornada insondável. Porém, os conceitos nunca retratam exatamente as nossas vivências, até porque estas são muito mais diversas e mutantes que as que servem de base aos conceitos dominantes. Estes são, afinal, os conceitos que servem aos interesses dos grupos social, político, econômico
e culturalmente dominantes, ainda que matizados pelas modificações que eles vão sendo introduzidas pelos grupos sociais que resistem à dominação. No entanto, no mundo de hoje, sulcado por tantos contatos, interações e conflitos, nós, que pertencemos a essa elite intelectual, não podemos deixar de tomar em conta os conceitos dominantes, sob o risco de vermos as nossas lutas ainda mais invisibilizadas ou mais cruelmente reprimidas. A verdade é que a sociedade brasileira é uma sociedade capitalista, racista e sexista. E é extremamente desigual e violenta, sobretudo com os jovens negros e pobres das periferias urbanas. Neste governo, também a gente pode aí incluir os movimentos sociais, os ativistas ambientais, os sindicalistas, os professores e todos os que, inconformados com a desigualdade gritante, se manifestam nas ruas ou nos seus espaços privados. Em verdade, ser dominado ou subalterno significa, antes de tudo, não poder definir a realidade em termos próprios, com base em conceitos que reflitam os seus verdadeiros interesses e aspirações. Os conceitos, tais como as regras do jogo, nunca são neutros e existem para consolidar os sistemas de poder, sejam estes velhos ou novos. Boaventura Souza, um educador importante português, numa análise da conjuntura política brasileira, afirmou que os grupos dominantes de hoje, de extrema-direita, nunca sentiram tanto poder, nem nunca tiveram tão pouco medo dos grupos dominados. A sua arrogância e ostentação não têm limites. No entanto, esses grupos têm um medo abissal do que ainda não conhecem, do que ainda não controlam. Uma apetência desmedida por aquilo que ainda não possuem. Um desejo incontido de prevenirem todos os riscos e terem apólices contra todos eles. No fundo, suspeitam serem menos definitivamente vencedores da história quanto pretendem. Serem senhores de um mundo que se pode virar contra eles a qualquer momento e de forma caótica. Essa fragilidade perversa que os corrói por dentro, faz-os temer pela sua segurança como nunca. Imaginam obsessivamente novos inimigos e sentem temor ao pensar que depois de tanto inimigo vencido, são eles, afinal, o inimigo que falta vencer. Afirma ainda que os grupos dominados nunca se sentiram tão derrotados quanto hoje. As exclusões abissais de que são vítimas parecem mais permanentemente do que nunca. As suas reivindicações e lutas mais moderadas e defensivas são silenciadas, trivializadas pela política do espetáculo e pelo espetáculo da política, quando não envolvem riscos potencialmente fatais. O importante, no entanto, é não perdermos a dignidade de sabermos que estamos sendo tratados indignamente e merecidamente. Acreditarmos que melhores dias terão de vir. Não podemos nos resignar. A verdade é que nossas armas de luta estão descalibradas e nosso senso de confiança uns nos outros extremamente desgastado. Temos de criar outros conceitos e inventar outras formas de luta, para não sermos inimigos de nós próprios. Estamos assistindo à mais grave crise humanitária desses últimos anos, com o deslocamento de tantos povos das suas terras, com as atrocidades contra os indígenas, os quilombolas, as populações do campo, os servidores públicos, os professores,
as universidades, os movimentos sociais. Esta grave crise requer a formação de quadros especializados para resolver tantas questões sociais. Mais uma vez, a pós-graduação está sendo requerida para essa finalidade. E essas nossas pós-graduações profissionais e interdisciplinares, mais que outras, têm de assumir esse compromisso com a sociedade. A preocupação em formar quadros de altos níveis como uma das estratégias básicas para o desenvolvimento do país, ganhou maior intensidade com o final da Segunda Guerra Mundial, quando a produção de conhecimentos passou a ser vista como condição essencial para a conquista da autonomia das nações menos desenvolvidas, menos favorecidas. No Brasil, criou-se no seio da inteligência nacional a consciência de que, para ultrapassarmos a extrema dependência das commodities, era necessário formar quadros de alto nível para produzirmos internamente o conhecimento para o desenvolvimento das riquezas naturais, uma vez que os países ditos avançados não repassavam know-how, tecnologias que eram guardadas por eles como reserva de valor. Assim, em 1951, foram criadas as duas agências de fomento, o CNPq e a CAPES, com o objetivo de estimular a ciência e de aprimorar os profissionais de ensino superior. A partir da década de 1960 do século passado, os planos nacionais de desenvolvimento, instalados em todo o país, passaram a demandar cientistas em todas as áreas, surgindo as fundações de apoio à ciência e tecnologia, na forma como as temos ainda hoje em cada estado da federação. O conhecimento com destaque para a sua dimensão científica e tecnológica adquiriu status de bem público. Por isso, foi considerado socialmente indivisível, pois o uso por um indivíduo não afeta negativamente o seu uso por outrem. Pelo contrário, aumenta cumulativamente o efeito do conhecimento e da sinergia que o ensino superior provoca na sociedade. A ampliação qualificada da pós-graduação e o número cada vez crescente de pós-graduandos são essenciais para o desenvolvimento do país. Portanto, fica muito na responsabilidade de vocês criarem soluções para um país em crise como o nosso. Sabemos que, desde o início da década de 80, visando atender às exigências neoliberais, a opção pela mercadorização da educação superior se transformou numa realidade. E agora, com o governo Bolsonaro, mais do que nunca, está em curso a globalização neoliberal da universidade, um projeto global de política universitária que tem como pilares a descapitalização da universidade pública e a transnacionalização do mercado universitário. Tal projeto vem desestabilizar a universidade na medida em que ela precisa se transformar internamente, mudando seu atual paradigma institucional e político-pedagógico para um paradigma empresarial que atenda a esses pilares. Vamos nos acomodar e aceitar mansamente esse desmonte? No meu pensar, de velha professora que já viveu outros momentos difíceis, como a ditadura militar, já que eu tenho 72 anos, o único modo eficaz e emancipatório de enfrentar a globalização neoliberal é nos contrapormos a essa globalização neoliberal com uma outra globalização alternativa, anti-hegemônica, que responda positivamente às demandas da sociedade. Temos de ter a sociedade do nosso lado, como parceira. Para tanto, temos de dar respostas aos seus dramas, aos seus conflitos, às suas necessidades. A universidade precisa ser reformada. Certamente, não essa reforma apresentada pelo atual ministro da Educação, com o título de Futurice. A reforma da universidade que pretendemos e que queremos e que precisamos
deve centrar-se na legitimidade. Temos de ser humildes, reconhecermos as nossas fragilidades e constatar a perda da hegemonia e concentrarmos na questão da legitimidade, criando uma nova institucionalidade que fortaleça a legitimidade da universidade pública, fomentando e intensificando novas formas de cooperação transnacionais fora do quadro de regimes comerciais. Boaventura Souza, no seu livro A Universidade do Século XXI, elenca 5 áreas de atuação da universidade na sua luta pela legitimidade. A primeira ação citada por ele é a democratização do acesso à universidade. A segunda área que ele aponta são as atividades de extensão voltadas para a solução de problemas relacionados à exclusão e à discriminação sociais. Também ele recomenda a pesquisação envolvendo as comunidades e as organizações sociais que podem ser beneficiadas com o resultado dessa pesquisa. Ainda, ele coloca como algo relevante a ecologia de saberes, unindo saberes científicos e saberes populares e trazendo esses saberes populares para dentro da universidade. Ainda, ele traz como um aspecto importante a vinculação com a escola pública, a escola fundamental, não é? E a escola de nível médio, estabelecendo mecanismos de colaboração efetiva entre a formação profissional e a prática de ensino. É claro que a universidade desse século, né, do século XXI, ela será menos hegemônica, mas ela não é menos necessária do que o foi nos séculos anteriores. E é em torno dessa defesa que teremos de nos unir para garantir o ensino superior para todos e todas. Tal como nos outros períodos de transição, difíceis de entender e de percorrer, é necessário voltar às coisas simples, a capacidade de formular perguntas simples, perguntas que, como Steiner costumava dizer, só uma criança pode fazer, mas que depois de feitas são capazes de trazer nova luz à perplexidade. No seu célebre discurso sobre as ciências e as artes, Jean-Jacques Rousseau, em 1750, fez as seguintes perguntas que lhe renderam muitos prêmios e inúmeras inimizades na comunidade científica. A primeira pergunta que ele fez foi: há alguma razão de peso para substituirmos o conhecimento vulgar que temos da natureza e da vida e que partilhamos com os homens e as mulheres da nossa sociedade pelo conhecimento científico produzido por poucos e inacessível à maioria da população? Uma outra questão formulada por ele foi: contribuirá a ciência para reduzir o fosso entre o que se é e o que se aparenta ser, entre o saber dizer e o saber fazer, entre a teoria e a prática? A resposta dada por ele foi não. A ciência não pode responder a tudo, ignorando o que as populações tradicionais acumularam durante séculos. Para Boaventura Souza, o novo paradigma científico não pode ser apenas científico, tem que ser científico-social de uma vida decente, plena, feliz. A humanidade está unida por um ideal humanista. É o humanismo que vai nos orientar na superação do paradigma científico dominante. E Boaventura explica que nesse novo paradigma, o que vai vigorar é a ecologia dos saberes, o diálogo horizontal entre os vários saberes, o científico, o popular, o saber indígena, o saber camponês, o saber quilombola e tantos outros saberes vinculados às comunidades tradicionais. A ciência pós-moderna do novo paradigma
ao senso-comunicar-se, não despreza o conhecimento que produz tecnologia, mas o autoconhecimento produzido deve traduzir-se em sabedoria de vida. Disso a gente não pode arredar o pé. A ciência pós-moderna deve dar sentido às nossas vidas, trazer felicidade e qualidade de vida para todos. Deve responder aos anseios da população. É esse o comprometimento de todos e de cada um em particular que esperamos dos nossos pós-graduandos. Sejam todos bem-vindos, um beijo no coração dos chegantes para engrossar as fileiras da nossa causa pela educação pública e de qualidade e uma pós-graduação comprometida com os problemas sociais. Obrigada a todos. Professora Lúcia, agradecemos à senhora pela aula que abrilhantou essa noite memorável e pedimos que a senhora permaneça no palco, por gentileza. Convidamos agora os discentes Tiago, do doutorado em agroecologia, e Luana, do mestrado em extensão rural, para homenagear a professora Lúcia Marise com uma cesta de produtos da agricultura familiar aqui da região. Agradeço a professora novamente. Vamos a alguns informes e esclarecimentos. O professor Helder acaba de ressaltar que amanhã as atividades letivas serão no espaço plural, tanto para o mestrado quanto para o doutorado da UNEB e da Univasf. Então, amanhã, pela manhã, terão início as suas atividades letivas, certo? Esclarecemos que o palestrante convidado para esta aula inaugural, o professor Eduardo Winter, não pôde comparecer a esta cerimônia devido a um problema de saúde. Gostaria de, antes que todos saiam, agradecer a presença de vocês, agradecer também a cobertura e transmissão do evento que foi realizada pela TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. A Univasf deseja sucesso a todos os mestrandos e doutorandos que iniciam agora uma nova jornada no mundo do conhecimento. Obrigada pela atenção e desejamos uma ótima noite a todos.